Olá, igreja. Boa noite, graça e paz para a sua vida. Que Deus possa abrir os nossos corações, as nossas mentes, e que o que for falado aqui não seja da minha boca, mas da própria boca do Espírito Santo. Que eu seja somente um instrumento usado pelas mãos de Deus. Amém? Antes de mais nada, eu gostaria de perguntar para vocês: aonde que fica essa placa, vocês sabem? Na frente do templo, né? Ali ela está fixada na nossa torre. Até hoje, por coincidência, o nosso vizinho, o Jairo, perguntou para mim, falou: poxa, vocês tiraram aquela placa, né, que estava na frente da igreja. Eu vejo as pessoas passando, tirando foto, olhando. Falei: não, ela foi tirada porque ela teve uma repaginada, ela foi repintada, fizeram uma repintura nela, mas você pode perceber lá de novo que ela está fixada na frente do nosso templo. E a placa ela fala lá: proibida a entrada de pessoas perfeitas, aqui é lugar de graça, recomeço e esperança. E aí embaixo vem as nossas atividades, os horários, né? Mas se aqui é proibido a entrada de pessoas perfeitas, então é permitido a entrada de pessoas imperfeitas, não é verdade? Se é proibido a entrada de pessoas perfeitas, é permitido a entrada de pessoas imperfeitas, como eu sou imperfeito. Pessoas pecadoras como nós somos, pessoas que sofrem de alguma doença da alma, pessoas que têm os seus problemas emocionais. Aqui é o lugar, pessoas que estão precisando de um socorro, de um alívio, de um cuidado especial de Deus. Aí eu peço para a Ana Júlia passar para a próxima foto, por favor. E aqui é a nossa bela foto do templo, e o tema da nossa mensagem hoje vai ser: Igreja é Hospital. Essa é uma frase do pastor Jesus. Ele disse essa frase na nossa escola dominical do domingo passado, e essa frase me chamou bastante atenção. Igreja é hospital. E de fato, a igreja é um lugar onde a gente vem buscar alívio, vem buscar a cura, vem buscar o socorro pelas nossas mazelas, pelas nossas dificuldades. Dito isso, eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Lucas 27 ao 32. Lucas 5, do versículo 27 ao 32. A palavra do Senhor diz assim. Na minha Bíblia tem um título que se fala o chamado de Levi. O versículo 27 vai dizer assim: depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. Ele disse: siga-me. Ele se levantou e, deixando tudo, seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa, e era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Esse é um texto que me chama bastante atenção e nos fala sobre um dos propósitos de Jesus aqui na terra. Ele veio para dar liberdade aos doentes, ele veio para curar, ele veio para salvar, ele veio para trazer a graça e a paz dele sobre os corações de tanta gente que precisava e vai precisar
E Jesus, obviamente, sabia que naquela época e também na nossa época não havia um são sequer, não havia um justo sequer. Então Jesus, ele enfatiza essa frase, porque ele sabia que todos precisavam da cura, todos precisavam do socorro, todos precisavam da salvação. Havia um grupo de religiosos, os fariseus, eram judeus extremamente religiosos e legalistas, e esse povo, onde Jesus estava, esse povo estava acompanhando a Jesus somente para criticar, somente para argumentar, somente para perguntar. E ali mais uma vez eles levantam, esse questionamento. Olha ali Jesus e os seus discípulos sentados à mesa com publicanos. Os publicanos eram coletores de impostos, eram judeus também, que eram selecionados pelo Império Romano para que eles pudessem coletar os impostos. Eram como se fossem os fiscais da Receita Federal, mais ou menos eles, um exemplo dos nossos dias. E claro que esse pessoal, muitas vezes, eles eram mal vistos pela própria comunidade judaica, porque além dos impostos que eles cobravam, se eles conseguissem extorquir um pouquinho mais o povo, eles eram comissionados, além daquilo que eles ganhavam. Então eram homens ricos, homens que tinham posses, mas muitas vezes homens corruptos. Então esses fariseus e os escribas, que também era uma outra classe de pessoas, que eram os copistas, eram os encarregados para fazer as transcrições. Naquela época era tudo muito rústico, Então os escribas, como o próprio nome diz, eles escreviam nos pergaminhos. Então eles sempre estavam andando juntos e ali para apontar o dedo para Jesus e seus discípulos. E Jesus, de fato, ele é um Deus relacional. Jesus sempre gostou de viver no meio das pessoas. Jesus gostava de andar no meio das multidões. A Bíblia fala que ele andava de aldeia em aldeia, curando, libertando, salvando. E Jesus se assentava assim na mesa dos pecadores. Jesus se assentava com as prostitutas, com os publicanos e com toda o tipo de gente marginalizada. E isso era um escândalo para aqueles religiosos extremamente legalistas, que não concordavam com a atitude de Jesus. E naquele momento eles indagam os discípulos: olha lá o seu mestre sentado e almoçando com esses homens, Por quê? E Jesus sabiamente ele responde: eu não vim pelos justos ou pelos sãos, eu vim pelos pecadores. Essa é a minha intenção. A minha intenção é trabalhar pelos que precisam, pelos marginalizados, por aqueles que necessitam da minha graça. E são por esses que eu vim. Jesus deixa claro que a sua prioridade é alcançar aqueles que estão conscientes de suas necessidades espirituais e estão dispostos a buscar a cura do pecado. Então, quando Jesus disse doentes, claro, doença física, porque também Jesus realizou vários milagres, mas muito mais os doentes que sofriam da sua doença da alma. Por isso que Jesus curava e cura o nosso pecado. E aí eu gostaria que vocês olhassem atentamente para mim, olhe bem dentro dos meus olhos e responda: quantas vezes você já entrou nesse templo com a sua alma dilacerada? Quantas vezes? Quantas vezes você passou por aquelas portas ali em busca de socorro, de ajuda, em busca de paz? Quantas e quantas vezes nós nos ajoelhamos nesses bancos totalmente desesperados? Eu, por exemplo, já várias vezes sem vontade alguma de sair da minha casa para vir à igreja, por tristeza, por angústia, por depressão, ou seja lá o que for, mas eu sabia que aqui era o local que eu encontraria alívio e socorro para a minha alma. É aqui que é o hospital da nossa alma. Então, essa é a minha pergunta que eu faço nesse momento: quantas e quantas vezes a gente já buscou esse socorro dentro da igreja, para a cura das nossas angústias?
E por quê? Porque Jesus ele veio por nós. Jesus ele veio por mim, Jesus ele veio pelos doentes, Jesus ele veio por você. Sim, já houveram dias, e vários dias, em que a nossa esperança está lá embaixo, e a gente precisa de um socorro, e a gente precisa de um alívio. E aí a gente começa a entender a palavra, o porquê Jesus veio e para quê. No Salmo 42, o próprio salmista, ele vai falar, Salmo 42, 11: porque está abatida, ó minha alma, e porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. O próprio salmista, o rei Davi, ele escreve esse versículo com certeza num momento de muita angústia, onde a alma dele estava abatida, onde a alma dele estava perturbada, e ele escreve esse versículo, Salmo 42, 11. E quantas vezes nós não estamos com as nossas almas abatidas? Quantas e quantas vezes nós não estamos com as nossas almas perturbadas? Mas lembrem, o que nós lemos? Jesus veio pelos doentes, não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. E Jesus, ele sabia do que ele estava fazendo, ele tinha intencionalidade. Jesus, apesar de estar no meio dos pecadores, ele não pecava juntamente com os pecadores. Na verdade, ele estava no meio dessa classe de pessoas porque ele queria alcançar essas pessoas e resgatá-las e salvá-las e tirá-las dessa lama do pecado, tirá-las desse mundo da marginalidade. A gente sabe que o mundo é mundo. Desde que o mundo é mundo, o ser humano precisa da interferência ou do socorro divino para curar as nossas feridas, as feridas da alma, feridas emocionais, feridas espirituais. O homem por si só, ele não tem o poder de se autocurar. O homem por si só, ele não tem o poder de se autossalvar. O pecado natural ou o pecado original levou o homem a uma condição terrível, desoladora, causou um estrago sem precedentes em uma criação perfeita e agradável aos olhos de Deus. Depois que a gente sabe que quando o pecado natural ou o pecado original entrou no mundo, tudo foi deturpado, toda uma criação foi estragada, e entra o pecado no coração do homem. E Jesus sabe disso, Deus sabe disso, que o homem ele não tem condição de se autossalvar por si só. Ele precisa da graça, ele precisa do poder, ele precisa da salvação de Cristo. E é por isso que Cristo veio pelos doentes. O mundo ele está mergulhado num caos. O ser humano está doente, as pessoas clamam por socorro. A gente nunca viu tantos consultórios psicológicos cheios, nunca se viu tantos olhares sem esperança. Há um vazio que grita pela presença de Deus dentro da alma do homem. Eu trabalho com pessoas, tanto aqui na Betel, como em uma outra instituição. A gente lida com pessoas. Na Betel eu estou fazendo 20 anos esse ano. Olha como o tempo passa que eu trabalho. E a gente trabalha com adolescentes infratores. Mas a gente não trabalha somente com esses meninos. A gente acaba trabalhando com a família desses meninos. E também tem a Casa Brace. Há 2 semanas a Casa Brace acolheu 4 irmãos, um de 2 anos, um de 5, um de 10 e um de 14. Aquelas crianças chegaram ali naquela instituição com os olhares vazios, se perguntando: aonde eu estou? O que aconteceu comigo? Cadê a minha infância? Cadê a minha adolescência? Cadê a minha família? E aí quando a gente puxa o histórico da família, a gente vê que são pessoas extremamente desestruturadas, pessoas que estão com as suas almas doentes, pessoas que precisam ser alcançadas pelo Evangelho. E aí a gente começa a ver como esse mundo ele está tão distante de Jesus. Algumas semanas também, eu até falei isso no Homens com Propósito, o Fabrício me procurou, porque ele tinha um amigo que trabalhou na empresa dele, e esse moço estava morando só, perdeu o pai e a mãe, a esposa o abandonou,
e o moço estava totalmente afundado no alcoolismo, a ponto de se suicidar. E o Fabrício e o Marquinho: Silas, pelo amor de Deus, nos ajude, a gente precisa salvar esse moço, a gente precisa arrumar um lugar para ele ficar. Até eu entrei em contato com a assistente social do Servida, e prontamente ela me atendeu. Eu passei o contato para o Marcos, para o Fabrício. Na próxima semana esse moço já estava internado, para primeiramente fazer o trabalho lá da desintoxicação. Mas um moço que está com a sua alma doente, com a sua alma vazia. E aí vai um alerta para nós, igreja. A nossa função é alcançar essas pessoas, porque se a gente não alcançá-los, essas pessoas morrem, essas pessoas sucumbem. Eu fico imaginando se esse moço ele cometesse um suicídio, não sei, talvez eu ficaria com a minha consciência pesada. Eu achei até interessante um artigo que eu li na internet, que está no Folha Max, que fala que o suicídio é o câncer da alma. A gente sabe que o câncer é uma doença terrível que acomete os nossos físicos, mas e o câncer da alma? E aqui o escritor, ele fala que literalmente o suicídio é o câncer da alma. É aquele câncer que vai corroendo todas as esperanças do ser humano, trazendo para ele uma falta tão grande de esperança, o faz entrar numa depressão tão gritante. Ele chega num momento que ele não vê mais saída para a sua vida, e não é que ele quer tirar a vida dele, não é a intenção dele tirar a vida dele, mas ele acaba fazendo porque a dor que ele sente é imensurável. E essas pessoas estão doentes, e foi por essas pessoas que Jesus veio. E se nós somos os pés de Cristo aqui na terra, se nós somos as mãos de Cristo, se nós devemos seguir o exemplo de Cristo, a igreja, ela ao mesmo tempo sendo hospital, ela também precisa ser a cura. É através das nossas vidas como igreja, nós precisamos alcançar essas vidas. O pecado ele corrompe e causa enfermidades que só são saradas através do poder restaurador de Jesus Cristo. E agora eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Isaías 53, 4 e 5. Eu gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura. Isaías 53, versos 4 e 5. A palavra de Deus diz assim: certamente Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Pelas suas feridas fomos sarados. Jesus foi esmagado, torturado, traspassado, castigado, sofreu as consequências terríveis da morte de cruz. Ele foi crucificado, porque as enfermidades eram nossas, e Jesus as tomou. As dores eram nossas, e Ele levou sobre si. As iniquidades e transgressões eram nossas, e Ele foi traspassado e esmagado por causa delas. Ele foi absurdamente castigado para que pudéssemos alcançar a paz, e pelas suas feridas fomos sarados, fomos curados. Então, através do castigo da cruz, através do sacrifício da cruz, através da tortura de Jesus, e através de tudo isso que a palavra nos relata, Ele fez por mim e Ele fez por você. Ele fez pela cura da minha alma, e Ele fez pela cura da sua alma, porque Ele sabe que nós éramos doentes, e Ele veio lá pelos doentes. Ele sabe que nós precisávamos desesperadamente de um Salvador,
e Jesus se submete a ser crucificado naquela cruz para a salvação nossa. E diante desse texto, eu consigo tirar 3 pontos fundamentais. É claro que a gente, lendo o texto e meditando um pouquinho mais, a gente consegue tirar várias lições. Mas diante desse texto eu consigo tirar 3 pontos fundamentais. O primeiro, Jesus não faz diferença entre pessoas. O segundo, Jesus tinha convicção da sua missão aqui na terra. E o terceiro, Jesus não se importava com as críticas. Eu disse que nós precisamos ser o exemplo de Jesus. E assim como Jesus fazia, nós devemos fazer também. Como eu já disse, Jesus é um Deus relacional. Ele amava estar com pessoas enquanto ele estava aqui na terra. Era o propósito dele estar em meio às multidões. Na realidade, ele chamava esses pecadores para segui-lo, para serem seus discípulos. A Bíblia menciona que ele chama Levi para segui-lo, mas ele já havia chamado Mateus, que também era um coletor de impostos, para segui-lo. E Jesus, não raras vezes, ele chamava homens e mulheres, pecadores, para segui-los, porque Jesus, ele sabia da importância dessas pessoas de estarem perto dele. Será que hoje nós estamos seguindo a Jesus como seus verdadeiros discípulos? Como aqueles discípulos, os primeiros, os 12, seguiram Jesus? Será que apesar dos nossos pecados, das nossas doenças, nós estamos seguindo e fazendo a vontade de Jesus e alcançando multidões? É uma pergunta, e que a gente possa saber a resposta. Jesus tinha a convicção da sua missão aqui na terra. Ele veio pelos doentes, ou seja, pelos pecadores, e ele veio chamar ao arrependimento. Quando nós cristãos temos a certeza da nossa convicção, não há problema algum em nos misturarmos aos pecadores para que possamos chamá-los também ao arrependimento. A igreja ela não precisa ser um clube social. A igreja ela não tem que ser um grupo fechado. Nós precisamos ser muito mais igreja lá fora do que aqui dentro. E obviamente lá fora nós vamos encontrar pecadores. Nós vamos encontrar pessoas que precisam da graça maravilhosa de Jesus. E não há problema nenhum de nós nos misturarmos a essas pessoas. Não há problema nenhum de você sentar numa mesa para compartilhar uma refeição com o pecador. Não há. Jesus fazia isso quase todos os dias. Jesus estava no meio deles. Só que Jesus era intencional. Então a partir do momento que a gente senta com um pecador como nós, porque também nós somos, mas nós somos já salvos e regenerados pela graça. E a partir desse momento, quando a gente senta com uma pessoa dessa e a gente começa a pregar do amor de Cristo, a pregar sobre o Evangelho de Jesus, aí sim nós estamos cumprindo a missão que Cristo nos deu nessa terra. Nós estamos fazendo como Ele fez. Porque o que não resolve, não adianta eu me misturar a um pecador e acabar cometendo o mesmo pecado dele. Aí eu não entendi nada sobre o Evangelho. Talvez eu preciso rever os meus conceitos. E em terceiro e último lugar, Jesus também não se importava com as críticas. Crítico vai ter em todo lugar. Mas se você tem convicção, se você tem certeza de que você está fazendo a coisa certa, não se importe com as críticas. Se Jesus fosse dar ouvido para as críticas daqueles fariseus, daquelas pessoas que iam contra eles, meu irmão, minha irmã, tadinho de nós. Se Jesus tivesse desistido do seu plano de salvação, com certeza absoluta nós não estaríamos dentro desse templo. Nós estaríamos totalmente perdidos, sem uma direção, sem uma orientação. Então Jesus não se importava com as críticas. Na verdade, ele usava as críticas para mostrar que o amor prevalecia sobre a religiosidade, o julgamento e a hipocrisia.
Quantas vezes sofremos críticas sobre os nossos propósitos e pensamos até em desistir. Imagine se Jesus desistisse da sua missão. Então, queridos, nessa noite a gente possa compreender essa palavra. Primeiro, se você sente que a sua alma está carregada, está pesada, você precisa de cura, você precisa de libertação, você precisa de um alívio, se você precisa de paz, aqui é o lugar certo. Não é na sua casa, não é dentro de um bar, não é dentro de uma boate, não é dentro de um shopping, não é numa praça, é na igreja. É aqui que a gente encontra cura para as nossas feridas emocionais. É aqui que a gente encontra salvação para as nossas almas abatidas, como o próprio salmista Davi disse. E segundo lugar, 2 pontos, o primeiro e o segundo ponto. A partir do momento que você tem convicção de que você alcançou essa graça, a cura para a sua alma, e você já está em um nível superior de maturidade espiritual, aí chegou a sua vez, chegou a nossa vez de alcançar essas pessoas que precisam, e muitos precisam, porque a própria palavra diz que a seara, o campo é grande, mas os trabalhadores são poucos, e nós precisamos nos alistar como esses trabalhadores para alcançar essas vidas. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa me abençoar, e que Deus possa me dar coragem, me dar ânimo, me dar força, me dar intencionalidade, me dar propósito, para que a partir do momento que eu sair dessa porta para fora e começar mais uma nova semana, buscar essas pessoas que necessitam tanto do amor de Jesus. Hoje pela manhã aconteceu uma coisa maravilhosa nessa igreja. Eu estou aqui desde 98, até então eu não tinha visto. Nós preparamos um café da manhã delicioso, com a supervisão da Noemi, da Flores, da mesa diaconal, que foi uma graça. Eles ajudaram demais a nossa escola dominical, e nós distribuímos alguns convites para os nossos vizinhos da redondeza. E tínhamos vizinhos aí, inclusive uma vizinha aqui da casa ao lado da Betel estava extremamente encantada com essa ação, com essa intenção da igreja. Ela estava assim deslumbrada, e foi um momento oportuno de nós falarmos do amor de Deus para ela, convidá-la para participar das nossas reuniões. Então, isso que é fazer igreja, como o pastor Jesus diz, assim se faz igreja. Que Deus possa te abençoar e que tenhamos uma semana de paz. Amém e amém.